Você já aprendeu a se colocar em primeiro lugar? Em relações todas as relações. Amizade, namoro, família, todas as relações. Eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldade de me colocar em primeiro lugar. Sempre, em todas as relações. E isso me trouxe alguns traumas e algumas dúvidas sobre a minha própria pessoa, né? Em relacionamentos, relacionamentos amorosos, eu sempre tive dificuldade de me colocar em primeiro lugar, eu sempre colocava outra pessoa em primeiro lugar. E isso me trouxe algumas questões psicológicas que eu não enxergava e que eu fui enxergar muito mais tarde e que afetaram quem eu sou hoje, né? Eu acredito que se eu tivesse prestado mais atenção nessa parte, eu seria uma outra Andréia, eu seria uma outra pessoa, mas eu aceito o que aconteceu, eu aceito que eu não me coloquei em primeiro lugar e fui colocando outras pessoas. Você se colocar em primeiro lugar na sua vida é primordial em várias áreas da sua vida, né? Porque quando você se coloca em primeiro lugar, você olha para você, você cuida de você, você se coloca como pessoa importante, né? Porque muitas vezes a gente acaba colocando um namorado, um marido, um filho, algum familiar, como a pessoa principal da nossa vida e acaba esquecendo da gente. E eu te pergunto, se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Quando eu digo se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você, eu estou falando sobre saúde mental, né? Que é um dos principais problemas da sociedade atual, é a saúde mental. Porque se você coloca muitas pessoas acima de você, a sua saúde mental em algum momento ela vai ser afetada. Ou quando um casamento terminar, ou quando um namoro terminar, ou quando você sair daquele emprego que você ama, mas que acaba com a sua saúde mental. Se você não olhar para você e se ver como importante e se ver como alguém que precisa cuidar de si, eu vou te dizer que ninguém vai cuidar de você. A saúde mental, hoje, em, nos dias atuais, né, onde a gente tem acesso a muita informação, principalmente com a chegada muito forte das redes sociais, a nossa saúde mental ela tem sido colocada à prova, ela tem sido testada, porque a gente tem acesso a muito conteúdo rápido, muita coisa nova, a gente fica rolando nas redes sociais, a gente tem comparações com os artistas, com os famosos, comparação em local de trabalho, disputa também em local de trabalho, de quem é melhor, de quem trabalha melhor, de quem ganha mais, quem isso, quem aquilo. E a nossa saúde mental ela vai sendo sugada, ela vai sendo levada, ela vai sendo testada o tempo todo, em todos os locais, né? Em todas as relações também. Porque quando a gente fala de saúde mental e se colocar em primeiro lugar, as pessoas sempre acham que a gente está falando de um relacionamento amoroso. Mas se colocar em primeiro lugar, isso também serve para as relações familiares, para as relações em amizade, né? Para as relações em local de trabalho, porque tem locais de trabalho que realmente acabam com a saúde mental do colaborador. E se a pessoa não prestar atenção, ela pode ter sim a sua saúde mental desgastada por conta de excesso de trabalho, por conta de demandas, por conta de disputas mesmo, né? E são coisas que vão acontecendo tão, às vezes, no automático da vida corrida que a gente tem hoje, que a gente nem percebe que a nossa saúde mental ela está sendo desgastada, que ela está sendo levada, que ela está sendo
Desgastada. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Desgastada. Porque a gente vive tanto, tanto, tanto no automático, todo mundo correndo para lá e para cá para resolver as demandas da vida adulta, que a gente não percebe que a nossa saúde mental ela está só diminuindo, diminuindo muito, né? As pessoas elas não conseguem mais viver sem o telefone. Elas não conseguem estar numa conversa e ficar muito tempo sem mexer no telefone. O telefone ele acaba sendo uma fuga, né? Eu não sei para vocês, mas eu percebo isso. O telefone ele acaba sendo uma fuga para a gente relaxar, né? É aquela coisa, estou estressado com. Eu tive um dia exaustivo no meu trabalho, na faculdade ou nas minhas atividades, nas coisas que eu faço, e quando eu chego em casa eu quero um banho, uma comida e uma roupa confortável e relaxar. E geralmente a gente vai relaxar com o quê? O telefone. E aí a gente fica rolando, rolando pelas redes sociais, vendo conteúdos rápidos, né? Porque o que eu tenho visto muito é que as pessoas se conectam muito a conteúdos muito rápidos. As pessoas não têm tanto mais paciência para ver conteúdos mais longos, né? Essa questão das redes sociais fizeram isso com a gente e a gente se acostumou sem nem perceber, né? E nós consumimos muito mais o conteúdo mais rápido do que o conteúdo mais longo. E a saúde mental, ela é de extrema importância, né? E para você se colocar em primeiro lugar, né, que é o tema desse, dessa conversa, você precisa também estar em dia com a sua saúde mental. Entender que você é sim a pessoa principal da sua vida, entender sim. E se você não cuidar de você, ninguém vai. Ah, mas meu marido cuida de mim, mas meu namorado cuida de mim, meu filho cuida de mim. O que eu estou falando de cuidado e se colocar em primeiro lugar é sobre a saúde mental. É sobre a saúde física também, né? Você se colocar como um importante na sua vida, porque quem vive a sua vida é você e não o outro. Então, você entender que se colocar em primeiro lugar não é errado. Você se colocar em primeiro lugar não quer dizer que você é egoísta. Você se colocar em primeiro lugar não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Só quer dizer que você se valoriza a ponto de entender que você tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Porque a vida ela passa muito rápido, gente. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito. E nós não somos ensinados a nos colocarmos em primeiro lugar. A sociedade não ensina isso pra gente. E quando a sociedade, as pessoas veem uma pessoa se colocando em primeiro lugar, essa pessoa ela é tida como egoísta, essa pessoa ela é tida como uma pessoa que só pensa em si, que não pensa no próximo. Você pode pensar no próximo e ainda assim se colocar em primeiro lugar. Seja você a pessoa mais importante da sua vida, seja você a pessoa que você mais ama, porque quem se ama automaticamente vai conseguir amar melhor, né? Quem se coloca em primeiro lugar vai conseguir ter uma visão diferente. Então, se coloque em primeiro lugar, pense em você, pense no que é melhor para você, pense que você precisa se cuidar, você precisa se amar, né? E você fazendo isso, todas as outras áreas da sua vida vão se alinhando, sabe? Uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, quando você se coloca em primeiro lugar, as coisas mudam, as coisas ficam diferentes, as coisas tendem a se encaixar melhor, sabe? Pensa nisso.